Aqui é o Guilherme e a Rússia pode ser invadida sim. Aqui é o Eduardo e independência pra Crimeia. Aqui é o Rambo e eu odeio culinária turca. Aqui é o Dieter e a guerra sempre é uma opção. Aqui é o André e se o czaar chamasse Putin, a Rússia tinha ganho essa guerra. Basicamente, a Guerra da Crimeia foi uma guerra, assim, que aconteceu na Crimeia, mas não só na Crimeia, aconteceu em outros lugares do globo. Foi uma guerra de 1853 a 1856, que envolveu a Rússia contra os países aliados, que eram compostos pelo Reino Unido, maior potência da época, o Império Turco e o Império Francês, que eles se consideravam império, né? Mas, assim, aquele negócio. É o Império Francês do Napoleãozinho. É, Napoleão III, né? Não o Napoleão que a gente gosta e se importa. É o terceiro. É. Teve dois. Enfim, a situação foi a seguinte: o Império Russo, quando acabou as guerras napoleônicas, começou a se ter um equilíbrio no cenário europeu, para não ter mais guerra daquele tipo que botasse de joelhos todos os países do continente. Então foi feito um acordo entre os países para... Estão batendo na minha porta, peraí. Isso era um forte russo que foi invadido pelos ingleses? É a descrição de áudio? Exatamente. Estão batendo aí na minha porta. Continuando, teve o concerto europeu que os países tinham que meio que ter uma situação de acordo para conseguir território, para resolver conflitos de assunto. E ficou nessa ideia aí, né? Até 1853, quando a Rússia, que é ortodoxa, né? Ela se acha no direito de tomar Constantinopla. Olha aqui um cachorro. O que tá acontecendo aí, pô? Realidade aumentada. Continuando, mais uma vez, a Rússia, ela se achava, era um país ortodoxo, né, e ela se achava no direito de ter posse sobre a capital, né, do Império Turco, que era chamada de Istambul, mas que antigamente era Constantinopla, o berço da religião ortodoxa cristã. Um nome bem mais foda. Muito melhor. É legal, né? Eu prefiro Istambul. Você vai tomar no seu cu. Quer morrer? Morra. Ninguém liga pra ti. Merda. Eu só quero ser diferentão mesmo. Não, cara, mas o cara que muda um nome de Constantinopla pra Istambul tinha que morrer mesmo. Ele morreu, de fato, realmente, mas... Porra, sério? Como todos nós. Não, mas o pior é ter mudado a capital, né? Porque não é Istambul a capital da Turquia ainda. É um cara, né, pô? É. Pois é. Mas como assim mudar a capital? Nunca foi a capital da Turquia, pô? Ah, não, eu me expressei mal. Em vez de colocar Istambul, o cara põe Ankara. Sei lá, né, pra ter o poder centralizado no meio do país e aquelas coisas. Verdade. É tipo Brasília, tá ligado? Enfim, porque a guerra, ela se originalizou porque a Rússia pensou, pô, eu sou aliado da Prússia e da Áustria, e todo mundo odeia o Império Otomano. Pô, é só atacar e tá ali, né? Não tem problemas. O problema é que, né, eles tinham o conceito de concerto europeu e eles não queriam deixar a Rússia tomar posse sobre esses territórios dos Balcãs, né? Que é a saída pro Mediterrâneo, porque eles são presos no Mar Negro, que a saída é controlada pelo Império Turco. Isso sempre foi um objetivo dos russos, né? Conseguir uma saída ou pro mar Mediterrâneo, porque eles só têm saída para mar em áreas árticas, né? Onde os portos congelam durante uma certa parte do ano. Em São Petersburgo, a saída deles, assim, tem o estreito lá da Dinamarca, que aí é controlado pela Grã-Bretanha, tem aquele negócio. Durante a guerra. Quem controla os estreitos controla a guerra, basicamente. É interessante ver porque também esse cenário do concerto europeu vinha desde o Congresso de Viena, né? Então, lá de 1815. Então foi ali uma certa relativa paz na Europa, né? Claro que tiveram conflitos regionais e tudo, mas desde o Congresso de Viena até a Guerra da Crimeia, não tinham acontecido muitos conflitos grandes dentro da Europa, por causa justamente desse concerto europeu, né? Do sistema de Metternich. Eles conseguiram manipular bem, assim, até um certo ponto, mas claro que é possível manter para sempre. Se baseando na solidariedade entre as grandes potências, né? Eles tentaram mais ou menos... Claro que deu certo, né? Na época ali era Prússia, Áustria, Inglaterra, a própria Rússia. Que negócio, tipo, se tu é da Saxônia e tu não quer ser da Prússia, não interessa. Tu é um cidadão comum, que se dane. Mas a Prússia quer aquilo e a Áustria não quer, então eles vão dividir. Mas tu é um cidadão que mora lá e a tua opinião não importa. O que importa é a opinião dos imperadores. Isso na verdade foi o que deu cagada, porque no Congresso de Viena não foi considerado nem um pouco os nacionalismos que nasceriam depois, né? Então, tanto que o norte da Itália foi todo entregue ao Império Austríaco e ele acabou se fudendo depois por causa disso, porque tem uma porrada de revolta ali naquele lugar.
É lógico, né? O movimento nacionalista começou a nascer ali, eles tomaram conta. Não é só no norte da Itália ali, né? É no todo o Império Austríaco. Ah, não, todo o Império Austríaco, né? Que era uma puta de uma malha de... Fora a parte lá da Alemanha, né? Que eles meio que usaram aqueles estados pequenos lá da Alemanha pra meio que uma zona assim de... Uma zona tampão, né? Porque, tipo, ela ficava no meio de todos os estados. Ou seja, era muito estado pequeno. Ela meio que servia pra evitar os conflitos, né? Também. Os ganhos de território. A Rússia invadiu, né, pelos Balcãs, lá pela Romênia, que é hoje a atual Romênia, e invadiu o Império Turco e começou a avançar sobre a capital. E ele achou que, tá fácil, né? Vou conseguir aquele negócio, né? Todo mundo vai me apoiar, mas ninguém apoiou. Ele se ferrou. E bastante. A Áustria, né, que era o maior aliado russo, simplesmente ignorou o pedido de aliança do czar. Pois é, porque, tipo... Ele fazia merda, né? Não pediu antes. Sim, porque em 1848... quando teve a Primavera dos Povos lá, né? Teve uma revolta na Hungria, fazia parte da Áustria-Hungria. Aí elas pediram ajuda pra Rússia, porque fazia parte da Santa Aliança. Aí a Rússia foi lá e ajudou. Aí quando começou a Guerra da Crimeia, a Rússia pensou, se eu chamar a Áustria, vão me ajudar. Daí que deu ruim. É aquele negócio, tu pode ser amigo do cara, né, do país, mas, assim, é melhor ele não ter saído pro Mar de Mediterrâneo. Melhor ele ficar trancado. Mas, assim, voltando um pouco pra causa da guerra ali, né? Por que a Rússia acabou invadindo? O pessoal tá falando que a Áustria é cuzona mesmo? Porra! Então, Nesse caso foi, né? E foi mesmo. porra. Um país que já foi um puta império, agora uma merda de um país do tamanho de Santa Catarina, que o pessoal confunde com a Austrália pra caralho. Mas eu acho que sou esperto. Peraí, tu tá falando que a Áustria não é uma ilha no meio do Oceano Pacífico? Não, cara. A colônia da Austrália é a Áustria. Eu achava que era o Império Australiano Húngaro. Só que daí eles teriam perdido a guerra pros emus, né? Não pros turcos e pros franceses. Sim. Como a Rússia é ortodoxa e a origem do ortodoxo cristão foi em Constantinopla, que é Istambul, elas se achavam no direito de tomar posse sobre aquela cidade, né, sobre aquela região, e também sobre os Balcãs, né, que como são os eslavos, ela se considerava a mãe Rússia, né, a mãe dos eslavos, que deve proteger, que nem uma mãe deve proteger. E para isso ela também queria ter Constantinopla, que foi o berço daquela religião. É tipo as cruzadas, assim, só que pra Rússia, assim. Ao invés de tomar Jerusalém, era tomar Constantinopla. É, isso, meio que uma cruzada russa. É meio ridículo, né, cara? Em pleno 1850, pleno século XIX, com razão de Estado ali, já 1000 anos depois da Guerra dos 30 anos, os caras ainda fazem guerra por causa de motivo religioso. Essa era a desculpa oficial, assim, que eles falaram pro povo. Não, é óbvio que eles criam acesso ao Mário, caralho. Mas Porra, tu falando que seria absurdo fazer guerra religiosa, o Estado Islâmico vai matar a gente. Estado Islâmico de cu é rola, porra, não existe mais essa merda. Mas a Al-Qaeda ainda existe. daqui a Al-Qaeda ainda existe. 2 dias o Eduardo encontrado morto. Alguém tem que falar, porra, alguém tem que falar. Verdade. Tu vai ser encontrado suicidado com uma bomba. Suicidado. Aquele tiro na nuca, velho. Vou ter me suicidado com 5 tiros na cara. Se você morrer assim, eu não tenho nada contra os islâmicos, são todas pessoas agradáveis, ISIS, Al-Qaeda, olha só, tudo de boa aí. Cara de ocidental que tu tem aí, os caras vão chegar e te meter uma bala na cabeça, não importa se tu gosta ou não. É o primeiro a morrer. Essa cara de chucrute. Essa cara de chucrute. É o seguinte, o Cuidado. muçulmano chega a falar Salo Bacon e eles vão aceitar o alô muçulmano ali e tá de boa. Só conversa ali 10 minutos da boa. Um dos motivos, né, que, tipo, gerou briga entre o czar e o Napoleão II foi que o Napoleão II, tipo, queria ser que nem o tio, né? Nunca foi e nunca ia ser, mas aí ele se declarou defensor dos cristãos nos Balcãs. Aí o czar, que era o defensor dos ortodoxos nos Balcãs, ele ficou, tipo, já puto. Isso já gerou um pouquinho mais de raiva ali, né? Que também, tipo, ajudou a incentivar, né, o conflito. É, que o objetivo do Napoleão, que nem tu falou, era do Napoleão III, né? Era ser comparado com o tio. Sim. Só que depois das guerras napoleônicas ali no concerto europeu, a França já não tinha muito espaço dentro da Europa, por causa justamente do concerto europeu, daquela solidariedade entre as potências que a França foi deixada de fora. Então o Napoleão III viu como um meio de tentar dividir essas potências, fazer uma guerra na Crimeia, que é lá na puta que pariu longe da França, né? Por que o cara vai querer uma guerra lá? Não faz nem sentido logístico.
Daí ele faz uma guerra pra tentar dividir as potências. Ele consegue, né? Porque ele bota a Áustria e a Inglaterra contra a Rússia. Não, a Áustria acho que não entrou, ou entrou. Entrou. Não, mas também deu bom porque ele conseguiu quebrar Santa Aliança, né? Tipo, entre Áustria, Prússia e Rússia. Pô, já foi bom pra caramba pra França. A gente dá um crédito pra França, assim, A sei gente lá. pula essa parte. Mas, enfim, o que aconteceu? A Rússia, ela entrou em guerra, daí quem entrou do lado da guerra? Tinha o Império Turco, claro, porque é que estava sendo invadido. Tinha a França, né, assim, tu olha assim a França, tô complicada, assim, mas dá pra lidar. Mas tinha um país, assim, que a gente olha e pensa, é impossível, que era a Grã-Bretanha, que não tem como ganhar deles nas guerras, assim, eles eram o maior país, né, a maior potência do mundo. Era o início da Inglaterra vitoriana. Que foi a época mais espetacular do Império Britânico. Quando você entra em guerra com o Império Britânico, tu acaba perdendo, fato. E o que aconteceu? Como a Marinha Britânica é muito forte, ela simplesmente fechou o Mar Negro e acabou com a Marinha Imperial Russa, né? E também fechou lá perto de São Petersburgo, lá do canal. É o Porto. Não canal, da bacia, né? E, cara, quando se tá o mar livre, tu simplesmente só invade. E como a Crimeia, né, que é o ponto-chave ali do Mar Negro, eles invadiram a Crimeia, mas existem relatos de que eles não sabiam bem onde invadir. Daí o que eles fizeram? Invadiram numa praia qualquer. No entanto que os russos não imaginavam isso, eles imaginavam que iam parar numa cidade para reabastecer, mas não, só parar numa praia e isso surpreendeu, de tão burro que foi, surpreendeu os russos. Relacionado com isso que o Demer falou, que eles bloquearam São Petersburgo, que era praticamente o único porto da Rússia. Aí a Rússia ficou sem exportar, tipo, a maioria das coisas que ela exporta. Travou a economia, né? Sim, isso enfraqueceu a economia e a Rússia ficou sem conseguir custear a guerra, né? A Inglaterra acabou... Ela foi muito esperta, né? Ela só simplesmente acabou com os dois portos que a Rússia tinha, que era o de Sebastopol, que era na Crimeia, e o de São Petersburgo, que é mais ao norte. Daí, se tu acaba com a marinha de um país e a saída pro mar, tu simplesmente acaba com o país. Outra coisa interessante dessa guerra é que ela foi uma das primeiras guerras que teve a questão da telecomunicação, o telégrafo e tal, a questão dos jornais. O pessoal ficava sabendo no próximo dia, próximos 2 dias, o que aconteceu. Não mais daqui a um ano, quando se escrevesse um relato da guerra, não se via mais isso como algo distante. O pessoal morreu lá, mas morreu. Agora eles viam, o pessoal tá morrendo. Tu não sabe se pode ser teu filho, teu pai, teu irmão, tu fica preocupado. Então teve bastante consequência política também. Claro, teve o uso da fotografia também foi começado a ser utilizado nessa guerra. Daí começa a ver uma cena mais realista do que como é a guerra, não é pintado, né? Não é algo épico. Mas no começo da guerra, a Rússia ainda teve algumas vitórias, né? Teve a Batalha de Sinop, que destruiu a marinha turca, né? Mas assim, vitória contra turco, nessa época, não significa nada. Já era decadência, né, do Império Turco. Pra começar que a vitória foi no Mato Grosso, né? Em Sinop. Sinop lá no Mato Grosso? Fizeram uma batalha naval no Pantanal, ok, já não é muito válido. Pô, mas tu sabia que tem uma praia em Sinop, cara, por incrível que pareça? Como? Claro, tu acabou de falar aquele litoral, porra. Porra. Não, mas é sério, cara, tem uma... Tipo de um lago lá, uma lagoa que é tão grande que chega a dar onda, sabe? E daí o pessoal vai lá com um guarda-sol e coisa tem areia, parece que é praia, né? Eu já ouvi falar desse negócio. Foi aquelas praias doces que tem no Tocantins, sei lá, essas porra. Mas assim, lagoa que dá onda, em qualquer cidade grande tem. Pororoca? Pororoca. Eu não estou falando de ondas naturais, eu estou falando de ondas psíquicas. Ah, tá, não deu parada. Nunca foi na praia do Blumenau, não? Voltando ao assunto, para quem não entendeu por que uma vitória contra o Império Turco é quase nada, é porque nessa época o Império Turco ele já era considerado doente da Europa, ele já só estava em decadência, né? Que nem o Império, ele sempre chega em decadência alguma hora e chegou para o Império Turco no século XIX. E foi consolidado na Primeira Guerra Mundial, né? A queda. Daí acabou, né? Finalizou com eles. Desde 1830, né? Com a independência da Grécia, eles só começaram a decair, foram ladeira abaixo. É que também os caras foram querer dominar os Balcãs, né, cara? Porra. O cara quer dominar a Europa, mas tem que passar pelos Balcãs, vai ser complicado. Sim, mano, tem que passar por Sérvio e Bósnia, tu não te mete com Sérvio e Bósnia, cara. Quando o turco lá, o califa, chegou no Sérvio na Bósnia, ele falou: Why do I hear boss music?
Eu acho que é mais fácil invadir, pegar ir pela Armênia, Geórgia, passar pelo sul da Rússia, pegar lá na Polônia, do que passar ali por Sérvia e Bósnia. Tem razão. Melhor. Sim. Buraco, né, no meio, assim. Os caras faziam pintura rupestre com granada já. Meu Deus. Cara, se ele tivesse avião, tava tudo resolvido. Só nos mais pra frente, daí falando de avião. Um pouquinho depois só. Então, daí os aliados, né, que era o Reino Unido e a França e o Império Turco, eles zarparam, não zarparam não, como é que é, atracaram na praia lá na Crimeia. Daí eles começaram a avançar sobre a cidade de Sebastopol, e também as cidades ao redor. Mas o mais importante, que é o porto lá, é Sebastopol, que fosse dominado, tu acabava com a hegemonia russa naquele mar, no Mar Negro. Até que os russos resistiram bem, porque durou um ano, né, o cerco cerco. de Sebastopol. Aí eles só bombardeando a cidade, teve uma hora que os russos não aguentaram mais, eles invadiram e acabou-se. Mandaram bem uma palavra. Mesmo assim, foi uma puta de uma resistência, cara. Sim, comparado que eles estavam contra a Inglaterra, mano. Pô, foi uma baita resistência. Teve um surto, porque naquela época, né, a gente sabe que a guerra ela era bem propícia à doença, Sim. né? Teve um surto durante o cerco, né, que assolou ali as tropas da França e da Inglaterra e turcas, né, que acabou prejudicando bastante o cerco pro lado dos aliados. Pois é, eles já tinham perdido bastante tropa também com isso. Inclusive, né, foi nessa questão da doença que teve destaque daquela enfermeira lá. Ah, da Florence, né? E isso, da Florence Nightingale. Foi por causa disso que ela ganhou bastante destaque ali. Sim, que até tem um filme com a Meryl Streep. Também não tem aquele negócio lá os Nightingales aí que vocês falaram. É que tem quando tu se forma em enfermagem hoje, tu tem que fazer o juramento a Nightingale. Tu faz um juramento pra... Tem no Skyrim também, mas, né? No Skyrim é uma armadura. Porra. É uma armadura que deve dar mais 50 de vida, né? Ou de cura. Tem, porque eu usava só ela. Ela é light armor. Tem espada e arco também. Ah, bosta aquela armadura. Mas ela, inclusive até hoje, a Florence Nightingale é um grande símbolo da luta feminista aí. Realmente Ela ela. inovou muito, essa guerra teve muita inovação no campo da enfermagem de campo, assim, de dentro do campo de batalha. Tudo por causa dela, né? O que foi usado nas 2 guerras mundiais é usado até hoje. Não é aquele negócio morreu, acabou, tá ligado? Tem a chance de recuperar o cara de volta, trazer ele pra guerra. Não, se morrer, acabou, né? A não ser que tu ressuscite, aí é outra história. Porra, essa mulher devia ser... Caraca, olha, essa galera. É que nem a Finlândia, que no começo da pandemia tava com um caso de Covid e do nada negativou. Não, é porque daí lá eles têm o Simo Raya, cara. Daí lá é o cara que manda. Tá, mas não, o que eu queria dizer é se feriu, ponto, aí. Enfim, graças. Ah, tu quer dizer, tipo assim, antes o cara perdia uma perna, fudeu, porque morria de hemorragia. Agora ainda dá pra amputar. Não tô dizendo que o cara, assim, se ele perder uma perna, vai ficar tranquilo. Tô dizendo que existe a chance de ele viver. Sim. Antes Não, ela introduziu uma porrada de técnica de enfermagem em campo de batalha, assim, de armar tenda e fazer essas coisas assim pra poder tratar da galera. Ela ia pro campo de batalha e tal. Quanto a isso, ela realmente, foi de grande ajuda. a mulher era, braba pra cá. Não, braba, muito braba. Brabíssima. E ela era de família rica, né? Ela era de uma família muito rica. Claro, né? A pessoa pra fazer isso não pode ter 10 filhos em casa necessitando de comida. Se quiser sair de casa pra guerra, tu ainda é. Pessoa que não tem nada pra fazer, né? O cara deve pensar, eu vou cuidar dos meus 10 filhos ou eu vou pra guerra? Óbvio que o cara vai pra guerra, né? Eu iria, mano. Lógico, eu iria pra guerra. Já que não tem morte aqui, eu vou pra onde tem. Tá, chegando à conclusão, conclusão nada, não sei por que eu falei isso. Como o Sebastopol era uma cidade tipo, de extrema importância que é até hoje, né, na Crimeia, que a Crimeia em si é bem importante, né? Cara, se ela cair, tu considera uma perda grande pra Rússia. Já tava sofrendo os ataques lá em São Petersburgo. Daí agora vai acabar ali com outra saída pro mar na Crimeia. Daí basicamente assim, falar assim, cara, pra que a gente vai continuar brigando se a gente vai perder de qualquer jeito? A gente não tem dinheiro, não tem importação, não tem exportação. A gente tá morrendo, a gente vai perder de qualquer forma. Não fazia sentido econômico, né, pra Rússia permanecer nessa guerra depois E disso. também, sim, cara, ela imaginava que ela ia ter o apoio dessa gente, mas daí quando viu ela tava contra eles, ela, no primeiro momento que ela pensou foi, eu quero acabar com isso logo, né? E ela só brigou ali um pouquinho pra fazer aquela moral, sabe? Custava mandar uma carta pra Áustria? E aí, mano, vai me ajudar? Bora. É que o Kizar, né, cara? Kizar é sempre meio maluco, né, cara? Ele pede ajuda depois de fazer a merda, né? Não pede antes. Não, Kizar tem Kizar que mata o próprio filho e acaba com a linha sucessória, né? Acontece, né, velho? Não, o cara, velho, nem pra chegar lá e chegar no reino da Áustria, assim, botar e pedir guerra conjunta, sabe? No Civilization. O cara não jogar Civilization, porra.
cara só atacou, esperou a resposta do outro. E teve penalidade de guerra também por causa disso. Tomou no cu. Como é que é a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? A França, eles são países mais, sim, ocidentais, mas como é que é, avançados. Então, cara, toda a logística de guerra é bem avançada, assim, ir de navio, o soldado ter o equipamento certo, essas coisas. A Rússia era, cara, segura essa arma e vai. Não tinha muita estrada para ir até a Crimeia, não tinha aquela... Olha, a Rússia era assim na Segunda Guerra também e ganhou, né? Não, mas lá é verdade. A estratégia russa na Segunda Guerra Mundial era soltar 1 milhão de soldados no espaço que cabia 10 mil. No entanto, morreu 12 milhões de russos, né? É que a Rússia tinha aquele forte aliado, né? Chamado Inverno, né? Também. Também. Só ajudou um pouquinho. Tinha um aliado chamado Hitler também, né? Que decidiu atacar no inverno, né? The Winter Coming. Acho que ele errou um pouquinho na estratégia, só um pouquinho. Assim. Com um amigo desse, quem é que precisa de inimigo, né? Acho que Hitler acreditou em algum negacionista do aquecimento global e pensou, esse ano não vai ter inverno, foda-se. Tudo bem que Hitler invadiu a Rússia por 4 anos. Não, por 4 anos. Mas é verdade, pô. Não, ele ficou um tempão lá. Ele começou a invasão do verão. Não, é que ele foi idiota e dividiu as tropas em acho que 3 ou 4 lugares, em vez de colocar tudo em Moscou. É que ele foi idiota que ele achou que dá pra fazer uma blitzkrieg na Rússia. Um país grande. Vou fazer uma blitzkrieg aqui num país que tem não sei quantos mil quilômetros quadrados. Um país que é maior que Plutão. Mas fala aí do aliado, inverno e tal, mas na Crimeia, assim, não é tão frio, né, eu acho, né, então... Não, inclusive acho que até hoje é o único porto de águas permanentemente quentes da Rússia, né? Então, e lá não é aquele inverno, assim, tá frio, dá pra passar em verão. Detalhe que hoje a Rússia tem o porto da Crimeia, porque em 2014... Não foi 2014. Quando que foi que o Putin... Foi 14. Ah, foi 14? 2014. O plebiscito... Foi por aí, 2013, 2014. Eu sei que 14 eles invadiram o plebiscito, não sei se foi no mesmo ano. A década de 2010. Que não acabou ainda. É verdade. Não, acabou. Quem fala que já acabou merece morrer. Verdade. Isso é polêmica, cara. Isso é polêmica. Não. Os romanos já sabiam certinho, eles fizeram os calendários, acertaram e ninguém pode ir contra os romanos. Pronto. Exato, não teve o ano zero no Império Romano. Hitler considera isso pra caralho. Porque uma vez teve uma menina que falou que era maior que o Império Romano no Instagram. Eu lembro que eu fiquei puto e realmente. queria matar essa. Como é que é a história? Não, calma, é que tem uma menina que ela falou que bem aqueles posts de retardado no Twitter, sabe? Eu sei que, como é que é, 2020, a década de 20 é só a partir de 2021 por causa do calendário romano, mas minha filha, eu sou maior que o Império Romano. Pô, é pra caralho. Sim. Sim. Nem Junta uma porrada de legião, vamos ver se ela... foi o império que mais durou na história, mas não, tu é muito Vamos tacar fogo em ti, ver se sobrevive, pô. O império que moldou a civilização ocidental, mas ok. Não, tudo bem. Não aguenta 10 minutos com um legionário. Bota Júpiter e Marte contra ela, quero ver aguentar na porrada. Joga ela num coliseu. Bota ela brigar com o Russell Crowe, porra, ver se ela não apanha. Essa guria nunca deve ter assistido Gladiador. Olha, hoje em dia eu acho que o Russell Crowe apanha, porque tu já viu ele hoje em dia? O Russell Crowe não, né? O Papai Noel. Ele tá tipo isso hoje. Não, mas não tem o Russell Crowe, mas tem o Joaquin Phoenix ainda. Verdade, mas ele morreu. Ele ia botar ela dormir e ia dar uma facada, né? Melhor é o cara, Joaquin Phoenix, matar o pai com um abraço. Aí eu respeito esse cara. Tá, voltando da guerra, mais uma vez. E, cara, tu tomou Sevastopol, tu vai querer continuar tua guerra? Não, tu não vai querer continuar tua guerra. Então, tu faz o quê? Tu desiste, se rende, né? Então, foi aí que acabou a maravilhosa, inutilmente, guerra da Crimeia, que não serviu pra nada, além de quebrar o concerto europeu que estava em perfeito equilíbrio. E causar uma guerra mundial depois. Causar uma guerra mundial. E depois causar uma outra guerra mundial por consequência daquela guerra mundial. Que gerou o comunismo. E por consequência depois ter uma guerra fria. Que gerou o Flamengo ser campeão brasileiro da Libertadores no mesmo ano. Merda. Não, isso é a pior coisa da... Só que assim, a Guerra da Crimeia foi um palco de treinamento porque seria a Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Guerra de Trincheira começou a ser mais explorada na Guerra da Crimeia, né? Da maneira que ela ia ser explorada na primeira, foi iniciada na Guerra da Crimeia. Porra, mas também é o sistema de guerra mais genial, né? Eu me escondo aqui e atiro. E aí no Natal tem um campinho de jogar bola ali no meio. Eu não mato, mas eu não morro. Que ferrou isso aí foi inventarem as armas biológicas.
Ah, sim, gás mostarda. Eu acho que não ferrou, não, só melhorou, sabe? Não, o que ferrou isso aí foi ter inventado o tanque, porra. É verdade. Pior que é. Quando era a cavalo era mais legal. O tanque é o mesmo conceito. Tu atira e não toma dano. Ou se toma pouco dano. É a mesma coisa da trincheira. Tira e não O toma. tanque é uma porra de uma trincheira móvel. Que explode quando atira. Pô, tem que ter evolução, né? Porra, cara. Não é que nem teve na Segunda Guerra Mundial, lá, o palco pra Segunda Guerra Mundial foi a Guerra Civil Espanhola. O palco pra Primeira Guerra Mundial foi a Guerra da Crimeia. Foi um pouco antes, mas assim, foi um palco. É, a diferença de tempo é um pouco maior, mas é igual, mesma coisa. Mas é que comparando como era a evolução tecnológica na época, é equivalente, né? É. Porque na segunda já era bem mais adiantado pra evoluir. Sim, os anos, pouco tempo a tecnologia evoluía mais. Né? O cara que lutava desse jeito na Guerra da Crimeia não era tão diferente quanto o cara que lutava na Primeira Guerra Mundial. Era só mais explosivo e mortal. Mas o conceito Teve bastante baixa também na Guerra da Crimeia, né? Apesar de se for comparar com o que viria depois, né? Quase que irrisório, mas teve mais de 200 mil baixas russas, né? E se tomar as aliadas também, teve quase 200 mil. Mas se for considerar que na época a população era menor, foi Foi com certeza uma uma porrada. Pois é, o número aparenta ser mais alarmante ainda, né? Sim, Mas isso de militares ou civis? militares. Não foi uma guerra civil. Uma guerra civil no sentido não de... Vocês entenderam? Sim. Sim, de não envolver a população civil nas batalhas. E não envolver a população civil, como foi o caso da Primeira e da Segunda Guerra, né? Mas na Guerra da Crimeia isso não aconteceu ainda. Antigamente tinha um respeito, assim, parece, pela população, exército contra exército, eles se organizavam pra onde batalhar. Depois só foi virando bagunça. Foi bombardear a cidade, teve, né? Convenhamos que ficou mais legal, né? Meu Deus. Ah, cara, Como vai ser bombardeado, vai achar legal. por causa dessa porra tiveram que criar uma porrada de tribunal pra julgar a galera. E eu acho que tem que acabar o Tribunal Penal Internacional. Tá na hora, né? Já tá. CPI é o caralho. É feito pra foder a Sérvia. Ai, meu Deus. Liberar todos esses crimes que teve aí na década de 90. Soltar todo mundo. Liberar Karadzic, liberar Mladic, liberar tudo, pô. Deixa os caras sonhar. A guerra fez a Rússia parar de olhar um pouco para os Balcãs e começou a olhar para o Oriente, né? Aí, tipo, teve uma guerra com a Índia, que tomou pau da Inglaterra de novo, e depois foi tomar pau na guerra russo-japonesa, em 1905. Então, a Rússia só continuou se fudendo. A Rússia olhou pro outro lado pensando que, opa, aqui eu sou apelão e se deu mal também. Sim, Achou que ia mandar na porra toda. Aquele negócio, ela acha que vai ganhar, sabe? Daí. É que nem eu jogando Civilization. Exato. Vou invadir aqui, vai dar boa. Quando vê, pô, não deu não. A penalidade de guerra é só pesada, pô, não vai dar nada. Dá pra invadir. É na hora de uma guerra. A Rússia sempre foi atrasada, né? Tecnologicamente falando, né? Por isso que acabava sempre perdendo tudo. Ela é grande. É muito grande pra administrar também, né? Daí tem ali a Guerra da Crimeia, daí Primeira Guerra Mundial, que apanha. Eles não são muito tecnológicos, assim, né? Eles. É mais assim, cara, a gente tem pessoas. E a gente tem pessoas, É. isso. Pessoas. Foi isso que deu certo na Segunda Guerra Mundial. O inimigo tem tanques de guerra? Foda-se. Tá, concluindo, essa guerra foi inútil. Ninguém queria brigar desse jeito. A Rússia queria brigar com o Império Otomano, mas acabou brigando com todo mundo e não queria isso. E foi desnecessário, assim, tipo, 100% desnecessário. Só causou um impacto global que daí foi diferente. Realmente ninguém ganhou território com essa guerra, né? Ninguém ganhou influência política com essa guerra. Talvez a França tenha se ajudado um pouco por causa do desmantelamento do concerto europeu, né? Mas mesmo assim, só o que fez foi prejudicar o Império Otomano, né? Colocar ele em uma situação pior do que já estava. E a Rússia também acabou perdendo um pouco do prestígio que ela tinha, né? Apesar dela não ter sido, né, 100% derrotada. Ela foi esperta, né? Desistia. Desistiu antes da hora, né? Foi uma guerra que não serviu pra nada, só pra foder a economia russa e todo mundo ver como seria a Primeira Guerra Mundial. E os soldados não morrerem por qualquer merda em batalha. Pelo menos a enfermagem, né, pra não matar o soldado por qualquer Pra coisa. não dizer que foi uma guerra inútil, Teve isso. Foi inútil. foi inútil. Como eu disse no começo, a guerra sempre é uma opção, mas normalmente não é a melhor. tá, eu vou dar uma de diferentão e falar que essa guerra foi útil pra cacete. Por quê? Ela quebrou o equilíbrio de poder, né, que tava, tipo, bem... Tinha Consolidado. conseguido tinha se consolidado até então. Tipo, a única coisa depois que foi quebrar mais o equilíbrio de poder foi o surgimento do Império Alemão, que, porra, um colosso no meio da Europa, e depois a Primeira Guerra, que daí acabou total.
Ou seja, tu só acha que foi importante porque derrubou o poder, né, seu anarquista? Óbvio, cara. Porra, Porra, tá caindo a máscara desse Eu cara, sei. aos poucos a gente descobre. Pra que Estado, cara? O anarcocapitalismo funcionou por 300 anos na Islândia, na Idade Média. Óbvio que pode funcionar hoje. Os sistemas políticos hoje são exatamente iguais na Islândia da Idade Média. obviamente, somos todos islandeses medievais, porra. Exato, pô, exatamente igual. Exato, ANCAP na veia. Tá, e fora isso, eu acho que foi boa pra caramba pro Império Otomano, só que ele podia ter já se fudido, já ter sido desmembrado nessa época. Ele só serviu pra 70 anos depois. Pro Império Otomano durar mais 70 anos. Fora Pra isso. ele não cair naquela hora, Exato. pra cair depois.